Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa obra que eu considero fundamental para entender a cultura ocidental de agora: A Ascensão e Triunfo do Self Moderno, do historiador Carl Truman. Já adianto que não é uma leitura simples, mas é sem dúvida uma obra essencial. Truman nos propõe uma espécie de genealogia, uma investigação histórica das ideias, quase uma escavação arqueológica para a gente entender as correntes filosóficas e sociais que nos trouxeram até aqui. A tese dele, que é muito convincente, é que para a gente decifrar as batalhas culturais, as transformações sociais e a polarização política de hoje, a gente precisa, antes de tudo, entender uma revolução silenciosa, mas gigantesca, que aconteceu dentro de nós, na nossa própria ideia do que significa ser um eu. Pois é, vamos fundo nessa questão. Truman começa essa investigação monumental com um enigma, um quebra-cabeça que está todo contido nessa frase. Ele nos convida a um exercício de imaginação. Pensem no avô dele, um homem que viveu e morreu antes da virada do milênio. Para a geração dele, e para praticamente todas as gerações antes, essa frase seria, no mínimo, incompreensível. Um completo absurdo, talvez até um sinal de algum problema mental. Agora avancem a fita para hoje. Em muitos setores da nossa sociedade, essa afirmação não só faz todo sentido, como negar a validade dela é visto como um ato de intolerância, de ignorância ou até de ódio. E o ponto-chave aqui, que o Truman bate na tecla, não é que só acadêmicos de estudos de gênero defendem isso. Pelo contrário, a ideia se tornou plausível para o cidadão comum, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos. A grande pergunta que guia o livro todo e que vai guiar a nossa análise é como isso aconteceu. Como foi que a convicção psicológica de alguém passou a valer mais do que a realidade biológica a ponto de virar uma verdade cultural? Que cadeia de eventos intelectuais nos trouxe até aqui? É essa trilha que a gente vai seguir agora. Para a gente conseguir desvendar esse mistério todo, a gente vai seguir o mapa que o próprio Truman desenhou para nós. Nossa jornada está dividida em 6 partes. A gente começa com o enigma do self moderno, para depois a gente se equipar com as lentes analíticas certas para essa investigação. Daí, a gente mergulha na história, explorando as origens com a virada para o interior. E depois vemos como aconteceu a demolição das fundações da visão de mundo clássica. Em seguida, vamos entender a politização do desejo no século XX, para fechar com o triunfo do self terapêutico na nossa época. Então, vamos lá. Vamos direto ao coração da tese do Truman. A chamada revolução sexual, que a gente geralmente associa aos anos 60, não pode ser vista como uma coisa isolada. Na verdade, ela é só a ponta do iceberg. Ela é um sintoma, a manifestação visível de uma transformação muito mais antiga e profunda na forma como o Ocidente começou a entender o que é uma pessoa, o que é a identidade, o self. Para a gente decifrar a política sexual que domina o debate hoje, é fundamental entender primeiro essa revolução interior. O que torna a nossa revolução sexual tão diferente de outras épocas, digamos mais liberais, não são os comportamentos em si, relações homossexuais, sexo fora do casamento, pornografia. Nada disso é novidade na história. A verdadeira virada, e é isso que o Truman aponta, está na completa reconfiguração moral desses atos. O que antes era visto como uma transgressão, algo feito no privado, talvez até com certa vergonha, hoje é celebrado publicamente como uma forma de autenticidade. O movimento não foi só sobre quebrar regras morais, foi sobre abolir a própria ideia de que essas regras, baseadas numa ordem externa, deveriam existir. A gente chegou em um ponto em que ter visões tradicionais sobre sexualidade não é mais visto como uma opinião diferente, mas sim como uma patologia, uma fobia, uma falha moral. E aqui tem um ponto muito importante. Truman nos lembra que, na nossa cultura, todos nós somos indivíduos expressivos. Esse conceito, que ele pega emprestado do filósofo Charles Taylor, quer dizer que a gente entende que o propósito da vida é descobrir nossos sentimentos mais profundos e depois expressar isso para o mundo, construindo nossa identidade a partir daí. E olhem que interessante, nessa lógica, tanto a pessoa que se identifica pela sua fé religiosa, quanto a pessoa que se identifica pela sua orientação sexual, estão usando a mesma gramática cultural do individualismo expressivo. A pergunta de $1 milhão, então, não é por que o individualismo expressivo venceu, mas porque certas formas de expressão, especificamente as ligadas à identidade sexual, ganharam tanta legitimidade e proteção política, enquanto outras, como a religiosa, foram sendo empurradas para a esfera privada. Para responder isso, a gente precisa das ferramentas certas. Para construir essa genealogia, o Truman não começa do zero, de jeito nenhum. Ele sobe nos ombros de 3 pensadores gigantes do século XX, que, cada um à sua maneira, diagnosticaram as transformações da modernidade. O filósofo canadense Charles Taylor, o sociólogo americano Philip Rieff e o filósofo moral escocês Alasdair MacIntyre. São eles que nos dão o esqueleto teórico, as lentes que a gente precisa para enxergar com clareza o caminho que nos trouxe até aqui. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas ferramentas. A primeira ferramenta vem do Charles Taylor.
Pensem comigo. Como é que as ideias supercomplexas e abstratas dos filósofos chegam na cabeça do cidadão comum que nunca leu uma linha do que eles escreveram? Taylor responde com o conceito de imaginário social. Não é uma teoria formal que as pessoas saibam explicar, mas é o pano de fundo, o conjunto de intuições, histórias e imagens que todos numa cultura compartilham. É o ar cultural que a gente respira. É a forma como a gente imagina o nosso mundo, o que faz com que certas ideias pareçam óbvias e outras impensáveis. Quando a gente diz que a frase "eu sou uma mulher presa num corpo de homem" faz sentido hoje, é porque o nosso imaginário social foi lentamente preparado para entender o eu como algo interior, psicológico, separado do corpo. O imaginário social é o solo onde as ideias da elite florescem e viram o senso comum de uma época. Agora, a lente do Philip Rieff. Ele identificou o surgimento do homem psicológico como o tipo humano que domina nossa era. Para isso ficar bem concreto, Truman usa o exemplo brilhante do avô dele. Imagina só, um operário lá do começo do século XX. Se alguém perguntasse para ele, seu trabalho te traz realização pessoal? Ele provavelmente ia achar a pergunta até esquisita. A resposta dele seria prática: o trabalho paga as contas, sustenta a família. A identidade dele era definida pelo seu papel social, sua função. Ele era o homem econômico. Agora, uma pessoa hoje, se ouve a mesma pergunta, vai interpretar de forma psicológica: esse trabalho me faz feliz? Ele me permite ser quem eu sou? Essa é a marca do homem psicológico, do self-terapêutico. A felicidade deixou de ser uma consequência da virtude ou do dever e virou um estado de bem-estar interior. A vida se torna um projeto de autorrealização. Nossa terceira lente é o emotivismo do Alasdair MacIntyre. Ele faz um diagnóstico bem sombrio do nosso debate moral hoje em dia. O que ele diz é que, depois que o iluminismo falhou em criar uma moralidade baseada só na razão, o que sobrou foi o emotivismo. Na prática, isso quer dizer que nossos julgamentos morais viraram só uma forma de expressar nossas preferências pessoais, disfarçadas de verdades objetivas. Quando alguém diz "isso é errado", o que a lógica emotivista entende é "eu não gosto disso e quero que você também não goste". A gente perdeu a capacidade de argumentar a partir de uma base comum. O que resta é um choque de vontades e sentimentos, e o debate público vira uma arena de manipulação emocional em vez de uma busca pela verdade. O Charles Taylor nos dá mais uma distinção que é crucial para a gente entender a grande virada da modernidade: a passagem de uma visão de mundo de mimesis para uma de poiesis. No mundo pré-moderno, o que valia era a mimesis. O mundo era visto como um cosmo, com uma ordem e um significado que já estavam lá, dados por Deus ou pela natureza. A tarefa do ser humano era descobrir essa ordem e se encaixar nela. A virtude era se alinhar com essa realidade externa. Já a modernidade é marcada pela poiesis. O mundo vira matéria-prima, sem um significado próprio. A nossa tarefa passa a ser criar, inventar um significado, impor a nossa vontade. A fonte do sentido muda de fora para dentro. É a nossa psicologia, nossos desejos que definem a realidade. O self moderno é, na sua essência, um artista de si mesmo. O Philip Rieff também nos ajuda a mapear essa transição com a sua divisão das culturas. Ele identifica 3 grandes mundos. Os primeiros mundos são as culturas pagãs antigas, com uma moralidade baseada em mitos e destino. Os segundos mundos são as culturas monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, onde a moral se baseia na fé em uma ordem sagrada que está acima de nós. O que une esses 2 mundos, segundo Rieff, é que ambos são definidos pelo que eles proíbem. A cultura é um sistema de nãos, de proibições, que direciona os desejos individuais para um bem comum. O Ocidente moderno, por outro lado, virou um terceiro mundo. Um mundo terapêutico que rejeita qualquer ordem sagrada. A moralidade vira algo puramente interior, baseada no bem-estar psicológico. E, crucialmente, é uma cultura definida não pelo que proíbe, mas pela negação de todas as proibições. Rieff, de forma bem provocadora, chama isso de uma anticultura, porque a função dela é desmantelar as tradições do passado, o que, na visão dele, a torna fundamentalmente instável. Então, para a gente fechar esta sessão, agora nós temos a nossa caixa de ferramentas analíticas. Do Taylor, a gente pegou o imaginário social e a distinção entre mimeses e poieses. Do Rieff, a gente tem o conceito do homem psicológico e a ideia de uma cultura terapêutica, uma anticultura. E do MacIntyre, a gente tem o emotivismo como diagnóstico para o caos do nosso debate moral. Armados com essas lentes, a gente está pronto para começar nossa investigação histórica sobre as origens do self moderno. Certo, então onde exatamente começa essa longa transformação do self? Truman aponta para uma figura absolutamente central, o filósofo do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. É com ele que acontece a grande virada para o interior.
A fonte da identidade, da moral, da autoridade deixa de estar do lado de fora, na sociedade, na tradição, na igreja, e passa a ser localizada do lado de dentro, nos sentimentos, na voz autêntica de cada um. Rousseau é, de muitas formas, o arquiteto da psicologia moderna. Essa frase, talvez a mais famosa dele, resume a essência da sua filosofia revolucionária. Rousseau vira de cabeça para baixo a visão que dominava o pensamento ocidental. A visão clássica e cristã dizia que o ser humano nasce com tendências egoístas e que a sociedade é necessária para nos civilizar, para nos tornar virtuosos. Rousseau inverte essa lógica. Ele diz que a gente nasce bom e autêntico no estado de natureza. E é a sociedade, com suas regras, convenções e busca por status, que nos corrompe e nos aprisiona. Para Rousseau, a civilização não é o remédio, é a doença. Para explicar como a sociedade nos corrompe, Rousseau faz uma distinção genial entre duas formas de amor próprio. No estado de natureza, a gente tem o que ele chama de amor de soi. É um amor de si mesmo saudável, instintivo, um desejo de se preservar. É algo bom. Mas, quando a gente entra na sociedade, a gente desenvolve o amor próprio. Esse é um amor próprio comparativo, social e, para Rousseau, tóxico. A gente passa a se ver através dos olhos dos outros. Nosso valor depende do que os outros pensam da gente. E isso gera inveja, vaidade, competição e destrói a nossa bondade natural. A busca pela autenticidade, para Rousseau, é um esforço para silenciar a voz do amor próprio e ouvir de novo a voz pura dos nossos sentimentos. E quem foram os grandes popularizadores das ideias de Rousseau? Foram os poetas românticos, como Wordsworth, Shelley e Blake. Eles pegaram essa semente filosófica da autenticidade e a transformaram num movimento cultural gigantesco. Para os românticos, o que importava eram os sentimentos, a imaginação, a intuição. A natureza selvagem, não a cidade, era fonte de inspiração. E a arte, principalmente a poesia, ganhou um status quase sagrado. O artista não era mais um artesão que copiava a realidade, mas um gênio, um profeta que trazia verdades profundas do seu interior. Essa frase do Percy Bysshe Shelley é explosiva e mostra a ambição do projeto romântico. Ele coloca o poeta como um revolucionário. Para Shelley e para os românticos, a libertação política e a libertação sexual eram a mesma coisa. As duas eram formas de derrubar a tirania. E a maior tirania de todas era a da moralidade cristã, com suas regras e sua repressão dos desejos. O papel do poeta, do artista, era despertar a imaginação das pessoas para que elas se rebelassem contra todo tipo de opressão, política, religiosa e principalmente sexual. A moralidade não devia vir de mandamentos de fora, mas de uma simpatia sentimental. O que é belo é bom, o que é autêntico é justo. A ética vira estética. Resumindo a sessão, Rousseau e os românticos deram o primeiro grande passo. Eles fizeram a virada para o interior. A fonte da verdade e da bondade não estava mais numa ordem externa, mas nos sentimentos de cada um. Eles criaram a base para o individualismo expressivo, a ideia de que a vida é um projeto de autodescoberta e autoexpressão. Só que, para construir o prédio novo do selfie, o antigo precisava ser completamente demolido. Se Rousseau e os românticos construíram a base psicológica do self interior, o século XIX trouxe a equipe de demolição. Truman identifica 3 pensadores que deram o que ele chama de golpes letais nas fundações metafísicas que ainda sustentavam a ideia tradicional de identidade e moral. São eles, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o revolucionário Karl Marx e o naturalista inglês Charles Darwin. É impressionante ver como tudo aconteceu na mesma época. Na segunda metade do século XIX, as ideias desses 3 homens abalaram as estruturas do pensamento ocidental. Juntos, eles destruíram a ideia de teleologia, a crença de que o universo e a vida humana têm um propósito, um objetivo. Depois que o trabalho deles se espalhou, a ideia de uma natureza humana fixa e com um propósito se tornou, para muitos, intelectualmente insustentável. Vamos detalhar esses golpes. Nietzsche, com seu martelo filosófico, anunciou a morte de Deus e, com isso, a morte de qualquer base para uma moralidade objetiva. Para ele, a moral cristã era uma moral de rebanho, uma invenção dos fracos para controlar os fortes. A verdade não é algo que a gente descobre, é algo que a gente cria com a vontade de poder. Marx, por sua vez, fez uma demolição materialista. Para ele, a nossa identidade, nossa moral, nossa religião, tudo isso é uma superestrutura ideológica, determinada pela base econômica e que serve para manter a dominação da burguesia. E por fim, Darwin, na biologia, mostrou um mecanismo, a seleção natural, que explicava a vida sem precisar de um criador. O processo evolutivo é cego, sem propósito.
O ser humano perde seu lugar especial. Somos só mais um animal, produto do acaso. O resultado combinado dessa demolição foi devastador. O mundo para a mente moderna perdeu seu significado. A natureza humana, antes vista como algo estável, com um propósito, virou algo plástico, maleável, uma tela em branco. Se não existe Deus, nem natureza humana universal, nem propósito no cosmos, o que sobra? Só o indivíduo e sua vontade de criar a si mesmo do nada. O terreno estava limpo e preparado para o próximo passo, a politização do desejo. Entramos no século XX. A identidade já tinha sido internalizada por Rousseau e suas bases metafísicas demolidas por Nietzsche, Marx e Darwin. Faltava um ingrediente crucial, a sexualização. E quem fornece esse ingrediente é, claro, Sigmund Freud. Truman argumenta que a grande contribuição de Freud foi sexualizar a psicologia. Ele colocou o desejo sexual, a libido, como o motor central e oculto da nossa identidade, da civilização e de todo o seu mal-estar. O eu agora é, fundamentalmente, um eu sexualizado. E aqui acontece o que Truman chama de um casamento forçado, mas que se mostrou uma união poderosíssima, a fusão do pensamento de Marx com o de Freud, feita por intelectuais da nova esquerda como Wilhelm Reich e Herbert Marcuse. Eles mantiveram a estrutura de Marx, de opressor contra oprimido, mas mudaram completamente o conteúdo. A opressão principal não era mais econômica, mas sim a repressão psicológica do indivíduo pela sociedade. E a forma mais profunda de repressão era a sexual, imposta pela moralidade burguesa. Com isso, a verdadeira revolução não seria mais tomar as fábricas, mas a liberação sexual total. Ser revolucionário passou a significar ser sexualmente transgressor. Herbert Marcuse, em particular, desenvolveu um conceito que se tornou muito influente, a tolerância repressiva. Ele argumentou que, numa sociedade já opressora, dar liberdade de expressão para todas as ideias, inclusive as conservadoras, só serve para manter as coisas como estão. A verdadeira tolerância, a tolerância libertadora, segundo Marcuse, exigiria ser intolerante com ideias consideradas opressivas. Essa lógica é usada até hoje para justificar a censura e a criação de espaços seguros onde palavras são vistas como atos de violência psicológica e, por isso, podem ser silenciadas. Essa mesma lógica foi aplicada de forma brilhante ao feminismo por Simone de Beauvoir. Com essa frase icônica, ela cria a distinção fundamental entre sexo, que é biológico, e gênero, que é uma construção social. Ser mulher, para Beauvoir, não é um destino biológico, mas um conjunto de papéis e expectativas que a sociedade patriarcal impõe. E embora a própria Beauvoir ainda reconhecesse a biologia, essa separação teórica foi a chave que abriu a porta para a ideia de que, se o gênero é uma construção, ele pode ser desconstruído e reconstruído à vontade. Ela plantou a semente para a fluidez de gênero, desvinculando cada vez mais a identidade do corpo. Resumindo, esta sessão nos mostrou como a fusão de Marx e Freud pela nova esquerda transformou a política. A luta política virou uma luta terapêutica. O objetivo não é mais a justiça econômica, mas o bem-estar psicológico e a liberação dos desejos. A opressão virou uma categoria psicológica e a identidade, especialmente a sexual, virou uma questão política. Agora, vamos ver como tudo isso se manifesta no mundo real. Nessa nossa última parte, vamos conectar todos os pontos do mapa. Como é que essa longa história de ideias, de Rousseau até Marcuse, deixou suas marcas no nosso mundo de hoje? Truman mostra que essa transformação não ficou só na universidade. Ela moldou nossa arte, nossas leis, nossa política de formas bem concretas e que muitas vezes a gente nem percebe. Na cultura, por exemplo, movimentos de vanguarda como o surrealismo, de artistas como Salvador Dalí, buscaram a libertação da razão através do subconsciente da transgressão sexual. Eles erotizaram a arte de elite. Ao mesmo tempo, na cultura de massa, a pornografia, personificada na figura de Hugh Hefner e sua revista Playboy, trabalhou para normalizar a transgressão sexual, apresentando-a como um estilo de vida sofisticado e liberado. O sexo deixou de ser tabu para virar um item de consumo e um pilar da identidade. O impacto na lei é talvez um dos mais claros. Truman analisa uma série de decisões da Suprema Corte Americana que mostram a ascensão do self-terapêutico. Num caso sobre aborto de 1992, o Casey, a Corte deu uma definição de liberdade que é o puro suco do individualismo expressivo. Liberdade é o direito de cada um definir o próprio conceito de existência, de significado, do universo. Em 2003, no caso Lawrence, a Corte legalizou a sodomia, baseando parte do argumento na mudança dos gostos culturais. E tudo isso culminou em 2015, no caso Obergefell, que legalizou o casamento gay. O argumento central da decisão foi explicitamente terapêutico. Negar o casamento a casais homossexuais causa dano psicológico e fere sua dignidade. O bem-estar psicológico virou o critério jurídico final.
Na ética, Truman aponta para o trabalho do filósofo Peter Singer como um exemplo extremo, mais lógico, da mentalidade terapêutica. Singer faz uma distinção radical entre ser um ser humano, um fato biológico, e ser uma pessoa, um status ético. Para ele, só é pessoa quem tem certas capacidades psicológicas, como autoconsciência e racionalidade. O resultado é que fetos, recém-nascidos e pessoas com deficiências cognitivas severas, embora sejam seres humanos, não seriam pessoas e, portanto, na visão dele, não teriam o mesmo direito à vida. O valor da vida deixa de ser algo intrínseco e passa a ser medido pela capacidade de sentir bem-estar. É a psicologização da identidade, levada às últimas consequências. E chegamos ao ponto máximo da revolução do self, o movimento LGBTQIA+. Truman faz uma análise provocadora, dizendo que essa sigla crescente não é uma aliança baseada em afinidades naturais, mas sim uma aliança política unida por uma oposição a um inimigo comum: a normatividade heterossexual e a moralidade tradicional. E essa natureza de oposição gera tensões internas enormes. O exemplo mais claro é o conflito entre feministas radicais, que definem mulher com base na biologia, e ativistas transgênero, para quem o gênero é uma questão de identidade interna. O T de transgênero, em particular, desafia as bases do L e do G. As identidades lésbica e gay dependiam de um binário de gênero estável, atração por pessoas do mesmo sexo biológico. A identidade transgênero nega a primazia da biologia, afirmando que a identidade de gênero é uma realidade puramente psicológica. O corpo não define a identidade, o sentimento interior, sim. Isso representa, como Truman aponta, a vitória final e completa da psicologia sobre a biologia na definição de quem somos. Ser mulher, que para muitas feministas era uma experiência ligada ao corpo, agora se torna uma identidade que qualquer um pode reivindicar. E assim a gente chega ao fim da nossa análise da tese de Carl Truman. A nossa jornada nos levou de Rousseau e a descoberta do self interior, passando pela demolição das fundações por Nietzsche, Marx e Darwin, até a politização do desejo com a fusão de Freud e Marx. A gente viu como essa longa revolução na ideia do eu, sua psicologização, seu individualismo expressivo, tornou a revolução sexual não só possível, mas inevitável e finalmente a norma do nosso tempo. E então a análise monumental de Truman nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa as preocupações do Philip Rieff sobre a instabilidade de uma anticultura. Se o self é o rei e a identidade é uma questão de criação individual, se a moralidade é só uma expressão de sentimentos, e se até a realidade material, como o corpo, pode ser redefinida pela vontade psicológica, quais são as âncoras que nos restam? O que impede que a sociedade e o próprio indivíduo se quebrem em milhões de vontades e desejos que não conseguem mais conversar entre si? A ascensão e o triunfo do self moderno nos deram uma liberdade sem precedentes para definir quem somos, mas também nos deixaram essa pergunta inquietante sobre as bases da nossa existência em comum, uma reflexão que com certeza vai ficar com a gente por muito tempo.